A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui com o pastor Bruno Oliveira, pastor da Igreja Batista Renovada, aqui da cidade de Lagarto, onde Deus vem fazendo grandes transformações de vida ali naquele lugar. Através da sua vida, muitas vidas estão sendo impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Irmãos, algo que fluiu, algo que foi manifestação do poder de Deus, onde Deus vem fazendo grandes coisas ali no bairro Terezinha, aqui da cidade de Lagarto. A paz do Senhor, pastor Bruno. Olá, irmão Erivan, evangelista, Erivan, homem de Deus. É um prazer, muito grato aí pelo convite, né? E estamos juntos aí, vamos lá, vamos falar das maravilhas de Deus. Louvado seja Deus. A honra, a glória do Senhor Jesus Cristo, e é um prazer imenso ter o Senhor aqui junto com a gente no programa Plantando Fé e Colhendo Milagres. Surgiu e está surgindo muitos comentários onde Deus vem fazendo grandes coisas ali na Batista Renovada, para a glória de Deus, onde Deus vem usando você e toda a sua equipe ali, fazendo um trabalho abençoado, um trabalho com células, um trabalho social, um trabalho de oração e libertação, ministração da palavra, grandes coisas Deus vem fazendo ali, irmãos, onde Deus manifesta o seu poder e vem manifestando muito mais ainda, onde muitas vidas estão sendo restauradas, pessoas estão sendo resgatadas das drogas, casamentos estão sendo restaurados, vidas estão sendo libertas para a glória de Deus. Pastor Bruno, o Senhor vem fazendo um trabalho muito abençoado ali. As pessoas estão comentando na cidade para a glória de Deus, onde o Senhor está colocando a planta dos seus pés, Deus vem honrando o Senhor poderosamente. E é muita honra ter o Senhor aqui conosco, para a glória de Deus. Pastor Bruno, há quanto tempo o Senhor é pastor? Oficialmente, evangelista Erivan, eu sou pastor desde 2015, né? Quando eu fui ordenado, né? Fui ordenado, né, pela Ordem Batista do Campo Sergipano, e eu tenho muita gratidão, né, até hoje, né, por tudo, por todo o aprendizado, né, por tudo que eu pude assim agregar, né, ao meu ministério, enquanto eu, né, cresci ali na Igreja Batista, né, e meu pai, todos sabem, é pastor aqui há 30 anos, né, aqui na cidade. E assim, eu estou aí nesse desafio novo e estou muito feliz, estou muito contente aí com a oportunidade de agora, né, poder trabalhar, né, na comunidade Novo Horizonte. Louvado seja Deus. E antes da ordenação do Senhor, sempre vinha um desejo, o coração ardia no coração para ser um pastor, um pregador da palavra? Sim, eu sempre amei, né? Ensinar, né? Ministrar, ministrar a palavra de Deus também através da música, do louvor, né? Desde muito cedo, né? Eu me identifiquei e faço isso até hoje, né? Você vê que eu ainda tive a oportunidade de também cursar, né? Fazer a Universidade de Direito, mas a minha grande paixão sempre foi o ministério mesmo. Eu sempre tive maior identificação, isso, né? Já veio de berço, né? Vem de berço, e aí não tem como fugir, né? Tanto como o senhor prega, como o senhor também louva, canta, conduz o ministério de louvor. Deus vem fazendo grandes coisas ali na Batista Renovada. Amém, amém, evangelista, né? A gente fica contente de poder também, né, deixar assim algum legado, né? E eu tenho ciência de que a gente não faz absolutamente nada se antes Deus não estiver abençoando, né? Então, eu sou uma pessoa muito consciente de que se nós estamos ali, o trabalho está frutificando, é porque o Senhor, Ele tem sido presente ali naquele lugar, o Senhor tem nos abençoado, Ele tem cooperado conosco, né? E a gente fica muito contente realmente com as vidas que têm chegado ali e tem, assim, se tornado depois mais um milagre de Deus, né? Mais um milagre de Deus. E ali aquela comunidade, quando nós chegamos, realmente era uma comunidade
muito carente. Eu estou dizendo isso não tem nem tanto tempo assim, porque foi há 2 anos atrás, né? A Igreja Batista Renovada é um bebezinho ainda, né? Só tem 2 anos. No ano que vem a gente completa 3 anos em fevereiro. Louvado seja Deus, onde Deus vem fazendo grandes transformações, irmãos. O pastor Bruno, no início da minha convenção, isso para a glória de Deus, foi um dos que me pregaram a palavra para mim, um dos que oraram por mim, e é fundamental um trabalho evangelístico, porque quem diria que eu estaria aqui? Porque tiveram pessoas usadas por Deus para pregar para mim, para me ensinar, antes dele ser pastor, como ele falou, já vem de berço. Então, a sede por almas, por pessoas, para que elas venham a ser transformadas pelo poder do Evangelho, é grande sobre o coração dele. Então, quando eu cheguei na igreja, em 2010, lembro como hoje, ele e mais alguns amigos que estavam lá, que me apoiaram, ele me abriu as portas para mim, me apoiou, orou por mim e, para a glória de Deus, eu estou aqui. Glória a Deus. Pastor, Deus vem fazendo grandes coisas, como o senhor falou ali na Batista Renovada, como o senhor falou que é um berço, já tem 2 anos. 2 anos, um bebezinho ainda. Um bebezinho, mas é um trabalho abençoado que muitas pessoas estão sendo transformadas e impactadas pelo poder de Deus. Como está a Igreja Batista Renovada nesse tempo de pandemia? Olha, nós, evangelista Ivan, nós como todas as igrejas, né, nós também tivemos as nossas dificuldades aí nesse período de pandemia, não foi fácil, né? Principalmente quando a gente achou que iria se recuperar novamente, né? A gente lembra bem como foi, né? Novamente voltou a fechar tudo e foi um processo, né? Um processo, mas em nenhum momento a gente baixou a guarda, nós continuamos acreditando ali, né, orando, e a gente hoje colhe os frutos disso, né? Realmente a gente conta com um povo muito abençoado ali na nossa igreja, né? É verdade, é um povo simples, um povo humilde, mas um povo, sabe, que... Coração grande, né? Exatamente. Evangelista Ivan é um povo que tem coração. Eu falo isso, eu falo isso para a igreja lá, eu sempre que posso, passo isso para a igreja. Eu sinto isso. E eu tenho enorme gratidão no meu coração em poder, né? Assim, é um privilégio de eu estar à frente de um rebanho como esse, né? Rebanho esforçado. Demais, demais. O faz pessoal de coração, né? Que tem enorme carinho pela sua liderança, enorme carinho. Pela obra de Deus, pelo reino, pelas vidas, sabe? E não tem nada nesse mundo que pague isso. Eu mesmo já disse em muitos momentos e reitero aqui novamente, né? Que se Deus hoje me chamasse, eu já estaria mais que satisfeito, mais que feliz, sabe? Porque eu realmente, assim, venho me encontrando a cada dia no meio daquele povo ali da Igreja Batista Renovada. Eu sou só gratidão mesmo a Deus por tudo e realizei realmente, assim, um sonho de poder contar com pessoas assim, pessoas tão amáveis, pessoas tão carinhosas, pessoas que têm um coração na obra de Deus. Mas ainda dá muita terra para se conquistar, né? Eu sempre gosto de falar, né, evangelista Ivan? É verdade o que você diz, né? A gente, quando a gente passa, né, pelas ruas da nossa cidade, a gente acaba notando que ainda tem muita gente necessitada, carente de ser alcançada, tá bom? Pela graça de Deus. É uma realidade hoje. A gente fica feliz de ver tantas igrejas aqui na nossa cidade, Lagarto. São muitas igrejas, né, para todo tipo que essa área é grande, de gente, para todo gosto, né? Ninguém é obrigado a se identificar apenas com a Igreja Batista Renovada. Deus é muito fiel,
né? Hoje quem, às vezes, de repente não se sentir bem na Igreja Batista Renovada, com certeza vai encontrar o seu lugar em alguma dessas igrejas. São tantas igrejas aí abençoadas, igrejas evangélicas onde a pessoa pode congregar e ali ser bênção, e ali frutificar. E a gente fica muito contente com isso, mas a gente ainda vê né, um longo trabalho aí. Um longo trabalho pela frente, muita gente a ser alcançada, com certeza, evangelista. Pastor, e como é a reação do povo que está chegando na igreja nesse tempo de pandemia? Muita crise de ansiedade, muita depressão. Bastante. Muita desavença entre casais. Bastante. Na realidade, né, a gente vem até entrando agora numa série de mensagens sobre o fim, sim, né, sobre o fim dos tempos, porque tudo isso que a gente tem acompanhado, né, essas crises de ansiedade, elas cada vez mais elas estão assim proliferando, e a gente vê que se cumpre a Bíblia, né? Sim. A Bíblia fala a respeito disso, né? Eu gostaria até de ler uma passagem aqui, se eu puder ler, né? Uma passagem que está aqui em Lucas capítulo 21. E esse texto é muito forte, né? Ó, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, angústia. A Bíblia fala sobre essa angústia, né? Uma angústia hoje que habita as pessoas, a gente vê, a gente nota isso. E aí é o que provoca, né, esses outros sintomas aí, crise de ansiedade, depressão, síndrome, né? Síndrome do pânico, é um pânico, né? Mas a Bíblia fala a respeito disso: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade, ao bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror. Olha, homens desmaiando, desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então, uma realidade, a gente vê as profecias se cumprindo hoje. Os sinais tudo batendo um com o outro. Sim, sim. Onde Deus quer preparar a sua igreja para levar. Que nem ele fala como as 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Mas todas elas estavam juntas. 5 tinham compromisso e 5 não tinham. 5 tinham azeite e 5 não tinham. E o seu noivo veio buscar ela. As suas lamparinas estavam apagando. Sim, algumas estavam, 5 estavam acesas, mas outras já estavam apagando. Sim. E elas desacreditaram que o noivo não vinha. Sim. E quando o noivo voltou, só tinha 5 preparadas. E as outras não tiveram mais solução para elas, porque elas desacreditaram dos sinais que estavam se manifestando. É necessário que você venha acreditar. A qualquer momento, o Filho do Homem virá. Amém. E ele vai levar a sua igreja. Amém. É necessário que você venha parar, fazer uma análise da sua vida e veja como é que está a sua vida diante de Deus. Será que você, eu, nós estamos preparados para subir? Será se Jesus voltasse agora? Será que qual é o estado que ele encontraria você? Você vai trocar a sua salvação por um prazer momentâneo? Por um copo de cachaça? Vai trocar sua salvação por um cigarro? Por um prazer, por uma noitada? Ei, Jesus tem maior para você. Jesus tem coisas grandes para realizar sobre a sua vida. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Amém. Porque o pecado sobre pecado gera iniquidade. Deus, ele nunca se afastou de você. As suas ações que faz divisão entre você e Deus. Mas ele diz assim, que o Pai está de braços abertos te esperando. Amém. E ele preparou uma grande mesa e um novo anel, novas vestes, e ele quer fazer cada vez mais uma nova aliança sobre a sua vida. Não tem nada perdido. Não importa o estado ou como você esteja. Ei, o propósito e o chamado ainda está de pé para a sua vida. Deus, ele não se esqueceu de você. Amém. Ele conhece você antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe. Ele sabia que você ou eu, nós iríamos tropeçar. É verdade. Ele sabia.
porque Ele conhece você e eu antes que a gente fosse gerado no ventre da nossa mãe. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele sabia que você ia errar. Não se preocupe se você errou e veio o sentimento de culpa sobre você. Vou mais para a igreja, não tem mais solução para mim, eu não quero largar isso. Ei, isso é um processo, você não pode desistir de Jesus. Aleluia. Aos poucos, Deus vai se aperfeiçoar cada vez mais o poder dele nas suas fraquezas. Quer saber mais? Tudo aquilo que Deus vem fazendo sobre a Igreja Batista Renovada, já já o pastor Bruno vai falar. Nós vamos para o comercial, já já nós estaremos de volta. Minitrio Radiofon, publicidade com qualidade. Contato 79 999860017. Faça o seu evento e deixe a animação por nossa conta. Minitrio Radiofon. Minitrio Radiofon @hotmail.com. Minitrio Radiofon. Minitrio Radiofon. Ei, tá preparado para uma grande surpresa? Ei, você! Quer internet rápida com preços especiais? Então toma! Minas Telecom! Atendendo com planos da fibra por um valor que cabe no seu bolso. Velocidade dobrada para todos os planos. Contrato sem fidelidade e planos totalmente na fibra ótica. Cliente fiel ganha brinde todo mês. Isso é Minas Telecom. O melhor e mais completo provedor de internet da região. Minas Telecom, a conexão certa para você. Sistema Lagartense de Comunicação. TV Seregi. Lagartense.com.br. Anuncie no mais completo. Seregi FM, diversidade para você assistir e ouvir. Siga-nos nas redes sociais, Portal Lagartense, TV Seregi e Seregi FM. Sistema Lagartense de Comunicação. A paz do Senhor Jesus, nós estamos de volta para a glória de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Bruno Oliveira, grande servo de Deus, onde Deus vem fazendo grandes transformações e grandes milagres ali no bairro Terezinha através da sua vida. Por ele, Deus vem se manifestando, muitas vidas estão sendo restauradas, transformadas e curadas pelo poder do Evangelho, para a glória de Deus. Pastor Bruno, quais são os dias de culto lá na Renovada? Os nossos dias de culto lá são na quinta-feira, às 19h30 e também no domingo às 18 horas em ponto. Só que na quarta-feira nós temos um trabalho, né, que é já conhecido de muitas igrejas, que é a célula. Sim. Né? Foi como a igreja começou, foi como a igreja iniciou e nós ainda mantemos, né, esse trabalho nos lares, né? Nas residências. Nas residências, isso. Na quarta-feira, às 19h30, nós temos 3 células hoje funcionando, né? 3 líderes de célula. O senhor junto com a sua equipe separa. Isso. São 3 cultos que acontecem nas residências. Isso. Em bairros Sim. diferentes. Em bairros diferentes. Hoje nós só temos 3 células funcionando. Mas as células, as casas, são pessoas que são membros da igreja mesmo? Ou são pessoas de fora? Sim, mas nada impede que também a célula aconteça na casa de alguém que não seja convertida e tudo mais. Mas hoje as 3 células que estão em funcionamento, elas estão acontecendo na casa de irmãos lá da igreja mesmo, que congregam lá na igreja. Interessante que esse propósito, esse projeto, esse trabalho de célula, o senhor junta com a sua equipe, vai até a residência dos irmãos. Isso. Lá é cantado louvores. Isso, louvores. Lá ministração da palavra. É explanada a palavra de Deus, é ministrada a palavra de Deus. E também na célula tem um diferencial, né? Porque ali na célula todos podem falar. Pode participar. Pode participar do culto, né? E isso no culto mesmo na igreja, né? Isso já não é tão
comum, não é possível acontecer isso quando o culto acontece na igreja mesmo, no templo, na sede, mas quando é nos lares, aí todo mundo pode falar, pode dar a sua opinião, né? E isso é bacana porque as pessoas se envolvem. Interessante que esse trabalho de célula é feito e os próprios moradores da casa chamam os vizinhos, os amigos, reúnem um meio de ouvir a palavra. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. A célula, ela não... o propósito dela é esse, é alcançar quem ainda não teve um encontro com Jesus, né? A gente não faz célula para crente. O crente já tem a igreja, né, para ir ali para cultuar, né? Claro que a gente fica feliz de ver a igreja toda também se mobilizando, participando das células, mas o propósito, né, principal da célula é alcançar os perdidos, né? Alcançar aqueles que estão vivendo longe da graça, longe de Cristo. Interessante que o senhor vai fazer o trabalho de célula, pregar a palavra na casa das pessoas, e você faz com que as pessoas, os vizinhos delas também reconheçam Jesus. Isso. Leve até elas a palavra da verdade, porque o rebanho participa junto com o senhor na congregação. Isso. Mas o senhor não quer só que o seu rebanho venha, o senhor quer atrair os vizinhos deles também para que eles reconheçam Jesus. Isso. Nós somos a embaixada de Cristo, né? E a gente não pode nunca achar que, né, servir a Jesus se resume a estar dentro das quatro paredes o tempo todo, porque tem gente que jamais vai pisar numa igreja, que jamais irá até uma igreja. Mas a igreja pode ir. Até essas pessoas podem ir, com certeza. Porque o crente já é criticado, as pessoas já questionam. E fazendo esse trabalho de célula na casa das pessoas, mesmo eles de longe observando, mas a palavra o alcança. Com certeza. Como é muito importante também, né, existir um lugar onde todos possam ali ter comunhão, se reunir. Eu não sou contra, não. A igreja, né, ela funciona muito bem dessa forma também, mas a gente não pode achar que restringir, né, o reino a apenas ao templo físico, o santuário, né, onde a gente vai, não. A igreja somos nós somos a embaixada de Cristo, somos embaixadores, somos cidadãos dos céus, e igreja ela tem dois sentidos, né? Ela tem dois sentidos, né? Ela tem um sentido de assembleia, é a assembleia realmente, é a comunidade dos santos. Então, para aquelas pessoas que dizem que hoje não precisa estar em um templo, em um santuário, porque para ser crente não precisa estar lá. Bom, a gente tem que ver que a igreja, ela também tem esse significado, né? Ela sempre foi a comunidade que se reunia para adorar a Cristo. Então, é essa comunidade. A igreja é isso. Então, não faz sentido a gente também não defender que não precisa estar numa igreja, mas também não tem apenas esse sentido, também tem um sentido de ser chamado para fora também, para fora das quatro paredes. Então, nós todos temos esse chamado, o chamado para fora, né? E também para estar em comunidade. Nós somos o corpo de Cristo, não faz sentido dizer que... Não, eu já ouvi muita coisa, viu, evangelista, irmã? Já ouvi muita coisa. Não, agora não precisa mais estar numa igreja para servir a Deus. Bom, não é bem assim. Uma brasa fora do braseiro... Isso, ela apaga. Interessante que muitos dizem assim, para eu ser crente, para eu orar, para eu buscar Deus, não precisa eu ir. E onde Deus diz que é melhor um dia na presença, na casa dele, do que 1000 anos lá fora. E agora você, pronto, fechou com chave de ouro. Davi dizia, olha só, se não é importante estar na casa de Deus, se eu posso servir a Deus em qualquer lugar, você citou, Deus te usou aí, meu querido. Porque Davi disse, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei. E olha o que ele vai dizer, né? Que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha existência. E ele vai dizer porque ele quer estar lá para aprender do Senhor e contemplar a sua formosura, para aprender do Senhor, né? Então, aliás,
A igreja, ela também proporciona isso para nós, né? O aprendizado, né? A gente aprende, né? A gente aprende à medida que a gente se reúne em comunidade, a gente vai aprendendo uns com os outros. É muito importante a gente não esquecer disso. E onde ele diz que como é bom e suave é que os irmãos vivam em união. Porque a casa de Deus é como se fosse um quartel. É um treinamento, é um ensinamento para que você possa prosseguir. Jesus, ele reunia a multidão à beira do mar e ele pregava e ensinava como eles tinham que fazer. João Batista pregava do lado do Rio Jordão, no meio do deserto. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Só que muitas das pessoas querem chegar na igreja, elas querem o culto para elas. O culto não é para elas. Verdade. O culto é para Deus. E as pessoas acabam se inflamando e saindo, e onde Deus diz assim, Verdade. Quem chega, por exemplo, não é um ditado, quem entra na casa de Deus por causa de Jesus, não sai por causa do homem. Então, se você entra por causa de Jesus, você não vai querer estar o tempo todo dentro da sua casa, orando, cantando, não. Deus manda você se reunir com o povo num ambiente, num templo. Olha aí. Na sinagoga, para aprender da palavra. É isso, é isso. A Bíblia fala que havia uma mulher que havia 18 anos com espírito de enfermidade sobre as suas costas. Ela andava encurvada, cacunda. Ela ia para a congregação mesmo assim, se rastejando. Não deixava de congregar. Jesus estava na casa, quando Jesus olhou para ela, olhou com compaixão. Jesus disse, hoje eu endireito a vida dela, porque ela vivia o tempo todo oprimida com o espírito de enfermidade sobre as suas costas. Então, se ela não fosse para a congregação, ela não tinha recebido a cura. Já pensou, será 18 anos, pastor, nesse tipo de enfermidade, se ela tivesse desistido, ela não tinha alcançado o seu milagre. É isso. Jesus olhou para ela com íntima compaixão e disse, seja livre dessa tua enfermidade. Então a mulher se endireitou. Então a vida dela foi endireitada. As pessoas querem confundir as coisas e dizer, eu vou para a igreja lá, Beltano é isso, Beltano é aquilo. Se você for buscar Jesus, você vai ser transformado. Amém. Pastor, e o senhor também tem um trabalho abençoado, um trabalho evangelístico. Isso. Com violão. Isso, a gente já fez esse trabalho, inclusive, Deus nos deu essa oportunidade de uma vez quando a gente saiu daqui, que a gente foi para Portugal, um país muito católico, a gente também fazia esses trabalhos. E o interessante é que a gente, quando foi para Portugal, a gente fazia esse trabalho, né, mais naquela parte mais interiorana, vamos dizer assim, porque Portugal não é tão grande assim, né? E onde, na realidade, as igrejas, elas padecem um pouco mais naqueles outros lugares de Portugal, porque a gente focou mais nesses lugares, a gente não chegou aí no caso, para a capital, para Lisboa, né? Porque lá a igreja já é mais forte, já é mais expressiva, mas nesses outros lugares, né, a igreja encontra muita dificuldade, né? Para ir lá, a igreja não é como a gente pensa, e a gente pôde fazer também esses trabalhos, a gente saía nas ruas e fazendo panfletagem e também tocando na porta das escolas, isso, cantando hinos, e aquilo ali era assim único, né? Aquela experiência, porque muitas pessoas ali, enquanto muitas pessoas assim passavam e ficavam desconfiadas porque lá é uma frieza espiritual muito grande, mas outras pessoas paravam ali podiam ser ministradas, podiam receber um folheto, até a palavra de Deus. Como a presença dele atrai as pessoas. E aqui a gente está fazendo isso. Aqui a gente continua fazendo assim também, principalmente ali no bairro Novo Horizonte, que é um bairro carente, mas a gente não fica só ali não, sempre quando a gente pode, a gente já foi para o hospital também, né? E principalmente nesse tempo de pandemia, e a gente, né, ficava ali do lado de fora mesmo, né, para que as pessoas pudessem ouvir ali os louvores, do lado de fora, como não podia entrar, né, a gente ficava ali do lado de fora mesmo, ali louvando a Deus e orando, levantando o clamor pelas vidas que estão ali enfermas, acamadas, né, e assim, é sempre importante
a igreja não abrir mão dessa missão. Colocar a mão no arado e permanecer. Porque tem muitas vidas dependendo de você. Através da sua vida, muitas vidas também podem ser transformadas, impactadas pelo poder de Deus. Deus, Ele quer que a gente saia do comodismo e vá buscar as almas que se perderam lá fora. Porque Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida para a glória de Deus. Pastor, se tem uma pessoa que está sofrendo e ela precisa receber uma palavra, que muitas das vezes ela quer tomar uma decisão, quer tirar a sua vida ou quer se separar da sua família, e outros que estão aí com vício de droga, tenta soltar, mas não consegue. O que o senhor tem para dizer para eles? Eu quero dizer para essa pessoa que Jesus, ele não mudou, né? O Jesus que mudava histórias no passado, ele continua mudando histórias nos dias de hoje, né? E ele lá nós temos muitos testemunhos, né? E em todas as igrejas você vai encontrar aí grandes testemunhos, milagres, né? Hoje eu estou conversando com um, né? O evangelista Erivan é um milagre de Deus e você pode ser o próximo milagre, tá certo? Então eu digo para você, exemplo de Bartimeu, clame por Jesus, não se cale, porque Jesus, ele ouve. Ele ouve o seu clamor, ele ouve o seu clamor, ele vem em nosso socorro quando a gente clama com fé. Então não desista, tá certo? Continue crendo, procure uma igreja e faça como Bartimeu, que não se calou quando a multidão pediu que ele se calasse ali, ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tá certo? E vai chegar também a sua hora e eu tenho fé que você vai ser mais um milagre entre tantos aí que a gente tem visto aí, tá certo? Que Jesus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É isso aí, irmãos. Faça como Bartimeu, clame, ainda que as pessoas venham desacreditar de você, não venham investir em você. Pensa que você não tem mais jeito, não tem mais solução, o seu casamento não dá mais certo, o seu filho não vai se recuperar mais das drogas, a sua filha, o seu filho não possa mais sair da prostituição. Ei, a última palavra é a de Deus. Amém. Deus não vê como o homem vê. Os planos do Senhor é muito maior do que o meu e do que o seu. Amém. Os pensamentos dele é maior do que o nosso. O caminho dele é maior do que o nosso. Então, o que Deus preparou para a sua família e para você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado, é coisas grandes. Como o pastor Bruno falou, não se canse de clamar a Deus. Amém, amém. Jesus, ele vai parar e ele vai te ouvir. Amém, Jesus, ele poderia parar para ouvir a multidão. Não, Jesus ouviu a voz de um necessitado. É verdade. Jesus não viu a fé daquele homem pelos seus olhos físicos. Oh, glória. O que chamou a atenção de Jesus não foi os seus olhos físicos, não foi uma fé por ver, foi uma fé pelo ouvir. E Jesus que está passando. Bartimeu colocou no seu coração e disse: esse pode mudar a minha vida, pode mudar a minha história. E ele vai mudar a história da sua casa, da sua família, do seu ministério, onde quer que precise de mudança. Se crês, verás a glória de Deus, não é isso, pastor? Amém, amém. É desse jeito mesmo, é desse jeito. Continuemos, então, a buscar, né? A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará em seguida, né? Então, a gente precisa primeiro fazer a nossa parte. Deus sempre faz a parte dele. Interessante, pastor, que Jesus, ele faz de tudo para a gente estar perto dele. É verdade. É verdade. Ao tempo todo ele disse: chegarai, pois a mim, eu vos chegarei a vós. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. Interessante que ele é o Deus que ele justifica as nossas causas. Amém. Ele quer que a gente reconheça que a gente é pecador, se arrependa dos nossos pecados, que ele diz que ele é fiel e justo para perdoar todos aqueles que confessam o seu pecado. E se pecar, lembre que existe um advogado fiel, amém, justo e verdadeiro. Amém. E ainda se as pessoas ou se os inimigos quiserem acusar, ele diz que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo amém. Jesus. Glória a Deus. Para isso ele morreu.
Pastor, é uma honra ter o senhor aqui conosco. A honra é uma nossa, honra. Ivan. Obrigado. Que Deus continue abençoando o senhor, amém, o seu ministério, a sua família e toda a sua equipe aí da Igreja Batista Renovada, onde vocês colocarem a planta dos seus pés com o Senhor, com eles, serão abençoados. Amém. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Tem propósito de Deus. Ergue a cabeça, siga em frente, não se preocupe com as pedras, com as palavras negativas, porque fiel é aquele que prometeu e carimbou e disse, vai, porque a última palavra quem dá sou eu. Amém, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero orar pela sua vida, você que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado, nós estamos chegando a mais um final do programa Plantando Fé e Colhendo Milagres, para a glória de Deus. Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento cada pessoa que está me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Eu peço ao Senhor, visita cada um nesse momento, que tudo aquilo que quer impedir o crescimento, a prosperidade, a cura, a libertação dessas pessoas, nós neutralizamos e repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa toda a imprensa desse programa, continue abençoando, Pai, o pastor Bruno, toda a sua família, toda a sua equipe e todos os membros da Igreja Batista Renovada, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu profetizo, Senhor Deus, que esse rebanho irá multiplicar. Eu profetizo, Senhor Deus, que vidas serão transformadas e impactadas pelo teu poder. Ombreiros serão levantados, pastores sairão dali, membros serão multiplicados, igrejas serão espalhadas, que é para a glória do Senhor, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.